Olá, estamos ao vivo. Para você que vai assistir essa live depois, a gravação, aguenta uns minutinhos até a gente começar, porque vai ser uma live de meditação e que eu vou falar também um pouquinho sobre espiritualidade na prática. Bem-vinda, Carla. Seja bem-vinda. Clica já no coraçãozinho para ajudar a gente o Instagram a divulgar mais. Envia o aviãozinho aí para os amigos. Enquanto a gente vai esperando, eu vou também enviando aqui para algumas pessoas. É só clicar no aviãozinho e enviar aqui rapidinho. Você envia para várias pessoas de uma vez. Pronto, enviei para os últimos com quem eu me relacionei aqui pelo direct. Bem-vinda, Luara. Luara e Carla parece que são novas por aqui, né? Eu nunca vi vocês por aqui. Bom, então deixa eu continuar aqui apresentando o que a gente vai falar hoje, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar. Essa é uma live de meditação, como eu já disse, e nessa live eu sempre trago um tema. Na verdade, eu chamo de meditação aromática, né? Porque é uma live em que não só a gente medita, mas também eu proponho e falo um pouco sobre algum óleo essencial relacionado ao tema do dia. E proponho o uso desse óleo essencial para que possa ajudar com aquela questão em específico, né? Para quem não sabe ainda o que são os óleos essenciais, tem vídeo lá no meu canal do YouTube explicando, tá aqui no Instagram também. Acho que é só clicar numa abinha ali no, como é que chama, naqueles destaques dos stories, você vai ver lá óleos essenciais, e aí tem um vídeo em que eu explico o que são os óleos essenciais. E lá no meu canal do YouTube tem outros vídeos mais longos, onde eu explico mais detalhes. Na semana passada, inclusive, eu dei uma aula completa sobre equilíbrio, bem-estar e os óleos essenciais. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, dá uma olhadinha nesse conteúdo, porque nessa live aqui eu não vou entrar nesses aspectos. Essa live tem um objetivo de tratar de um tema específico, que é, no caso de hoje, a espiritualidade na prática, a espiritualidade na vida real e qual a relação da meditação com esse tema. Então, para a gente começar, né, fica já o meu convite para quem está entrando aí, antes de tudo, apertar o coraçãozinho, encaminhar para os amigos. E eu vou começar a trazer o tema aqui, enquanto o pessoal vai chegando, né, pra gente não se estender demais. Vou começar a falar do nosso tema de hoje. Então, como eu disse, espiritualidade, né? Começar com uma definição do que é espiritualidade, porque esse é um tema, né, que muitas vezes a gente vejo muitas pessoas se confundirem, às vezes com religião, né, como se fossem sinônimos as duas coisas. E aí eu acho legal a gente trazer os significados das... Eu fico vendo a toalha, tem uma janela em cima, alguém tem um varal, eu fico vendo, balançando e dá a impressão que tem alguém. Mas voltando, espiritualidade e religião, dois assuntos, duas palavras que normalmente as pessoas entendem como sinônimos, né? Muitas pessoas entendem como sinônimos e acham que para você viver uma coisa, você tem que necessariamente fazer a outra. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Mas espiritualidade e religião são coisas distintas, né? Embora elas possam, como que eu posso dizer, se entrelaçar às vezes, elas não são necessariamente dependentes uma da outra, né? A espiritualidade, na verdade, está relacionada, né? Até peguei no dicionário o significado, a espiritualidade é
a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível à procura de algo maior que si próprio. Então, esse é o conceito de espiritualidade, né? A etimologia dessa palavra é a palavra espíritus, que significa alma, coragem, vigor, respiração. Ó, isso já estamos vendo aqui no próprio espiritualidade bastante coisa relacionada aí, uma relação bem forte já com o nosso tema de meditação, né? E religião, qual o significado? Né? O que eu encontrei aqui como significado em diferentes lugares, incluindo o dicionário, é que religião é o conjunto de símbolos, o conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Então, a gente vê, na verdade, que espiritualidade, né, é algo que inerente a nós, seres humanos. Nós temos essa propensão a buscar algo maior que nós mesmos, a entender a nossa origem, da onde a gente veio, né, buscar explicações. E a religião já é uma organização, uma sistematização, né, dessa busca. E aí daí derivam, né, as instituições religiosas, esses sistemas específicos, né, em que as pessoas com ideias semelhantes a respeito desse mesmo tema vão se juntar, né, para realizar suas práticas, para vivenciar esses símbolos que são criados em favor dessa busca, certo? Então, acho que aqui nesse ponto, né, a principal diferença que a gente precisa perceber é que a religião, ela na verdade tem a gente poderia dizer que a religião é uma forma de espiritualidade, uma forma de expressão da espiritualidade, mas ela não é a única. Porque quando a gente pensa em espiritualidade, e aí partindo até aqui pela etimologia da palavra, né, quando você vê respiração, coragem, vigor, né, a gente entende que a espiritualidade vai muito além de práticas, né, simbólicas. Os símbolos, eles são uma forma de você viver a espiritualidade, mas na verdade, pensando na etimologia mesmo, a gente vê que está muito relacionado à experiência, à respiração, porque na verdade, quando a gente pensa respiração, se você pensar no significado, né, dessa palavra, respiração é justamente o que traz, é o que promove a vida, né, o que possibilita a nossa vida aqui, né, no mundo terreno, né? Coragem, que é o que impulsiona a gente para a vida, vigor é o que impulsiona a gente para a vida. Então, quando a gente fala em espiritualidade, né, só considerando aqui esse contexto, esse conceito da palavra que mais puro, né, a gente vê que está muito relacionado à própria vida, à própria experiência da vida. E na filosofia do yoga, é justamente isso que se traz quando diz respeito à espiritualidade, porque a gente está falando de autoconhecimento, né? A gente está falando de entender o que nós somos, de onde viemos, entender a nossa origem, e é justamente essa busca que o yoga propõe. E é por isso que o yoga é chamado de ciência das religiões, né? O Vivekananda, Swami Vivekananda, que é um dos mestres yogis que trouxe o yoga para o Ocidente, no livro dele ele fala isso, né? Num dos livros dele ele fala isso, que yoga é a ciência das religiões. Por quê? Ela não é uma religião, mas ela traz, digamos assim, o método, né? Ciência, para quem não sabe o significado, hoje nós estamos cheios de significados aqui, né? Para quem não sabe o significado de ciência, ciência é um método para você validar, né, um determinado conjunto de informações. É um método que vai... ciência é um conjunto de conhecimentos que inclui um método e para você validar aqueles conhecimentos. E o yoga nada mais é do que a ciência pela qual você tem um conjunto de conhecimentos sobre a origem, né, de todas as coisas, a origem do universo, a nossa origem, com o seu próprio método, que são as práticas de yoga, para que você
valide aquelas informações, para que você chegue à conclusão, essas informações são verdadeiras ou não, né? Então, se você pensar que o que a religião busca, na verdade, as religiões buscam isso, também entender essa verdade, você vê que o yoga, ele não é uma religião, mas sim uma forma de explicar isso que se faz nas religiões. E obviamente, né, como todos os conhecimentos normalmente dão origem a religiões, existem religiões que são derivadas da filosofia do yoga, dos mesmos ensinamentos do yoga, dos Vedas, do Tantra, mas isso não significa que você ser um praticante de yoga, que você se basear na filosofia do yoga, né, para o seu estilo de vida, que você esteja seguindo uma religião, né? Mas aí por que as pessoas confundem tanto isso? Porque assim como toda a mitologia, né, de todos os lugares, a gente tem mitologia egípcia, mitologia grega, próprio xamanismo, né? Não sei se dá para dizer mitologia xamânica, mas você tem uma série de mitos ali também envolvendo, né? Em todas as civilizações a gente tem os mitos que vão buscar facilitar, dar uma forma a ideias, né? E trazer explicações que sejam mais digeríveis para o nosso intelecto, né? Para facilitar o nosso entendimento, porque não são todas as pessoas que vão conseguir pegar uma informação pura, né, um conceito puro, e compreender aquilo sem dar uma forma para aquilo. Então, os mitos, eles são uma forma de expressar conceitos complexos, né? E é por isso que todas as civilizações têm os seus mitos e explicam, né, as origens do universo de diversas formas. Então, dentro desse contexto do yoga, na verdade, você tem a meditação como uma das práticas. Na verdade, a gente pode pensar em dois significados aqui para meditação. Você tem a meditação como estado de consciência, né? Na verdade, esse é o verdadeiro, se você fosse traduzir a palavra original lá do yoga, meditação, o dhyana, é essa informação que você tem, esse conceito que você tem. Dhyana, um estado de consciência. Meditação, um estado de consciência, em que, na verdade, o estado, né, que é chamado de superconsciência. A gente tem vários estados de consciência, e esse estado que é chamado de meditação é o estado de superconsciência, em que você tem uma presença plena, né, e uma absoluta clareza sobre quem você é. Quando você entra num estado meditativo, usa-se até uma analogia para dizer isso, né? Rompe-se o véu da ignorância, o véu de Maia, o véu das ilusões. E o que são essas ilusões? As ilusões criadas pela nossa mente. A nossa mente só nos possibilita ver o que está dentro de um determinado espectro de frequência, né? E quando você está num estado meditativo, esse véu é rompido, você vê além da sua mente, você transcende a sua mente. Então esse é o significado de meditação original. E aí tem algo que a gente chama aqui de meditação, que também está lá, né, nos ensinamentos do yoga. Só que é o Dharana. O Dharana, na verdade, a gente poderia pensar o que a gente chama de meditação, né, como basicamente tudo que antecede ali, né? Mas o Dharana, a gente poderia pensar nessa prática mais pura. A gente pensa muito em meditação como sentar, parar e se concentrar, né, em algum objeto, na respiração, se concentrar num som, né, cantando um mantra, por exemplo, ou fazer uma prática corporal, né, e se concentrar naquela prática. Isso, na verdade, dentro da filosofia do yoga, né, dentro da ciência do yoga, que traz lá o passo a passo para você chegar nesse estado de meditação, é o que é chamado de dharana ou concentração, porque é pela concentração em que você mergulha nesse estado, que você entra nesse estado de consciência plena, que é o estado meditativo, né? E o porquê que a gente quer esse estado, por que a gente quer entrar nesse estado, né? Porque estando nesse estado de consciência alterado,
que a gente consegue perceber a nossa essência, a nossa origem e, consequentemente, conhecer e perceber a nossa conexão com Deus, com o universo, com o divino. É esse estado, se a gente consegue permanecer por tempo suficiente nesse estado, é que a gente consegue ter essa iluminação. É isso que é o chamado, né, o primeiro passo ali da iluminação. Não que por ter um estado meditativo você automaticamente se torne um iluminado, embora você já seja, em essência, um iluminado, né? Tem muitas considerações que a gente pode fazer aqui, mas esse é o primeiro estágio da iluminação, essa percepção de que você é um iluminado, de que você é a própria luz, que você é divino, né? Então, esse estado, né, é o estado meditativo que te possibilita essa percepção, quando você vai além da mente, certo? E aí esse estado de essa percepção é o que a gente chama de yoga, ou união. Yoga significa união, que é o estado de fusão com o absoluto, a fusão, né, da alma individual com a alma universal, né, do Jivatma a alma individual, com Paramatma, a alma universal. Então, esse é o propósito da meditação, e é por isso que o yoga é entendido como essa ciência do autoconhecimento, porque todas as práticas que você tem conhecimento do yoga, né, mesmo, às vezes as pessoas praticam sem saber, às vezes não, normalmente, né, aqui no Ocidente, principalmente, as pessoas praticam yoga sem saber disso, normalmente entendem, né, eu vejo muitas pessoas falarem, tem até alguns amigos meus que falam, é meu esporte preferido. Veja, hoje inclusive uma moça que veio me perguntar durante a aula, né, que ela viu dando aula e queria fazer, veio falar isso, ela, eu já pratiquei yoga e é meu esporte preferido, né, as pessoas entendem que é um esporte, porque aqui no Ocidente se dá muita ênfase à prática corporal. Mas a prática corporal, ela na verdade é a prática mais iniciante do yoga. As posturas são a prática mais iniciante do yoga, né? A primeira em que você adentra ali no yoga, e ela tem um objetivo de purificar o nosso corpo, purificar o nosso corpo físico, e o nosso corpo astral, vamos dizer assim, né? O nosso corpo energético, purificar os nossos canais nadis, que é por onde flui a energia, por onde vai passar, né, essa energia que vai nos levar ao estado meditativo. Mas aí já é um assunto muito mais amplo do que isso, né? O que eu queria trazer aqui hoje era isso. Na verdade, já até aproveitar e falar para vocês, antes da gente continuar aqui, que eu vou fazer uma aula sobre isso, né? Equilíbrio e bem-estar com yoga e meditação. E aí eu vou aprofundar nesse aspecto do funcionamento, né? Como é que se dá esse acontecimento aí, né? De a gente fazer as práticas e entrar no estado meditativo para poder chegar a isso tudo que eu falei aqui para vocês hoje. Essa aula, né, eu ia fazer essa semana, mas na verdade quase que agendei ela para essa semana e depois que me lembrei que eu já tinha agendado outra coisa. Fui olhar minha agenda e lembrei. Essa semana não vou poder fazer porque na quinta vou ter um outro evento presencial. Mas ela vai ser na quinta-feira que vem, né, no meu canal do YouTube, com apresentação igual eu fiz a aula passada, de quinta passada. Quem perdeu, inclusive, vai lá no meu canal, que ela tá disponível. Mas já coloquem nas suas agendas para vocês estarem comigo na próxima semana nessa aula que vai ser, que aí eu vou me aprofundar um pouco mais para entender como é que funciona, né, o yoga. E é uma das coisas, né, interessantes em relação a isso, é porque assim, a gente vê que yoga é uma ciência que tem um objetivo de levar a gente para o conhecimento da nossa origem, para o conhecimento da nossa origem espiritual. Porém, você vê que todo esse processo, ele passa pelo aspecto físico, né? A primeira prática que você começa a fazer dentro da prática do yoga é justamente
a prática física, é trabalhando o físico. Não sei se vocês estão escutando, mas tem uma obra aqui e agora eles começaram a... bem agora, eles começaram a ligar uma furadeira, alguma coisa aí, uma britadeira, sei lá o que que é. Pela altura do barulho, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir apesar disso. Se não tiver, me falem, que aí eu vou lá e peço pro porteiro pedir uma pausa, alguma coisa assim, né? Se é que vai funcionar. Mas continuando. E aí, né? O porquê que o yoga tem todo esse aspecto físico, energético, né? Trabalha não só... Por que a gente simplesmente não só senta e medita, né? Porque a gente, na verdade, é corpo, mente e espírito, né? A gente não é só espírito ou só corpo. A gente nós somos holísticos, na verdade. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? Holísticos, somos vibracionais, significa que nós somos energia em diferentes níveis de condensação, né? Em diferentes níveis de densidade, diferentes níveis de vibração. Nós somos seres vibracionais. E isso significa que cada camada do nosso corpo físico, energético, mental e espiritual. Mental, quando eu falo mental, já incluindo aí o emocional, né? Eles fazem parte de um conjunto, né? Dentro do yoga, na verdade, se fala em 5 camadas. Cada uma dessas camadas é só uma manifestação mais densa da camada anterior, certo? Então, quando a gente considera isso, a gente vê que, na verdade, a forma como o nosso físico se manifesta, o nosso corpo e também, né, a nossa realidade material está totalmente relacionada à nossa espiritualidade, a nossa percepção, né, na verdade, aquilo que a gente tem no nosso interior, nas nossas camadas mais sutis, certo? E isso, né, uma das coisas que a filosofia do yoga traz muito clara é a importância da gente entender, sobre a importância da gente compreender isso, porque, na verdade, é a nossa experiência aqui no mundo material que vai possibilitar a gente a evoluir espiritualmente, né? Porque todo o objetivo disso é você perceber o fato de que você é um com o todo, porque a partir dessa percepção você começa a trazer essas qualidades do todo, né? A trazer, que já são inatas em você, mas você começa a expressar essas qualidades. Que basicamente a gente poderia dizer, né, se fosse resumir o que são essas qualidades, amor, porque todas as qualidades, né, as coisas boas, as coisas benevolentes, elas derivam do amor. Então, yoga, praticar yoga, né, o objetivo maior de se praticar yoga é justamente isso, é a gente fazer expandir o amor dentro de nós, né, primeiro em nós, amando a nossa história, amando a nossa existência, né, sem se apegar a essa existência, para que então a gente consiga expandir esse amor também, chegar ao ápice, né, que aí seria realmente vamos dizer assim, a manifestação de um ser iluminado, né, que é uma vida pautada totalmente pelo amor, desinteressado, sem qualquer resquício do ego, né? Simplesmente viver, fazer tudo com base no amor, pautado no amor, porque o amor é o sentimento, né? É a vibração mais elevada, é o próprio todo. Então, quando a gente considera esse aspecto, né, a gente vê a importância, na verdade, da nossa vida terrena, né? Existem muitos conceitos que a gente poderia trazer aqui, como karma, dharma, né? E aí as outras buscas, né? Todas as buscas do ser humano, mas a gente não tem tempo aqui para falar nessa live de hoje sobre isso, né? Mas o principal que eu queria trazer aqui hoje é a importância da gente, da nossa vivência aqui na Terra, né? Porque não existe como você aprender a amar sem
amar, né? Existem coisas, o sentimento, a gente não aprende, na verdade, com alguém falando, com alguém explicando, com uma leitura. Sentimentos a gente aprende vivenciando, né? Experimentando. E é por isso que o yoga traz essa ênfase tão grande à experiência. Por isso que se diz, né? Não acredite, mas pratique, para que você experiencie tudo que é trazido, né? Tudo que é colocado na filosofia, né? Que é tudo que é trazido pela filosofia. E assim você consiga compreender isso, né? Não somente intelectualmente, mas como uma experiência. Isso é o que vai te dar certeza, né? Mais do que você ler ou você acreditar no que eu tô falando. Então, né? Pra gente encerrar aqui, porque eu já falei bastante hoje e eu não quero deixar essa live muito longa, vamos, né, para nossa prática. Antes, só recomendar para vocês um óleo essencial, já que nossa meditação é aromática, recomendar para vocês um óleo essencial que traz justamente esses aspectos, a conexão entre a nossa espiritualidade e a nossa vida na matéria, né? Ele é um óleo que estimula o nosso estado de presença, que é o óleo essencial de olíbano, né? Olíbano ou frankincense. Não sei se vocês reconhecem o nome, né? Mas esse óleo é feito daquela substância que foi dada a Jesus no nascimento, de acordo com a Bíblia, né? Quando falam incenso, na verdade se referiam a esse material aqui, essa resina, né, da qual é feita o óleo essencial. É muito usado em rituais e tudo. Por quê? Porque esse óleo essencial, essa planta, ela tem uma vibração muito elevada e ela promove essa conexão entre o espiritual e o material. Ela traz presença, né? Presença nada mais é do que isso, é a gente estar aqui. Quando a gente não está presente, significa que a nossa mente está em outro lugar. Quando a nossa mente está exatamente onde está o nosso corpo, no momento que a gente está, a gente é o que a gente chama de estado de presença. E esse óleo essencial, ele promove justamente isso, essa conexão. Ele vai trabalhar tanto o nosso chakra coronário, né, que é o chakra da espiritualidade, quanto o nosso chakra básico, que fica aqui na base do períneo, que é o chakra da nossa conexão com a terra. E ele trabalha também o cardíaco, que é o chakra central, né, onde a gente entende assim como a manifestação aqui da nossa... Existem linhas de filosofia assim, que falam que no coração é onde está o Jivatma, essa alma individual, né? E daqui é que se expande todo o restante, né? Bem no centro onde se encontra, porque a gente tem 3 chakras acima, né? O da garganta, o do terceiro olho e o coronário. E aqui para baixo a gente tem o plexo, o segundo chakra, que é o chakra sexual, das emoções, e o primeiro, que é o chakra básico, que é o chakra do corpo físico. E o coração seria o chakra central, que faz essa conexão entre o espiritual e o físico. E esse óleo essencial, ele vai ativar esses 3, trabalhar especialmente nesses 3 chakras. Então, ele é um óleo essencial que é excelente para imunidade, né? A imunidade está relacionada ao nosso chakra cardíaco, trabalhando nosso coração, nossa glândula tímulo, todo o nosso sistema imunológico, a nossa pele, né? Que faz essa barreira, né? Essa proteção, simbolicamente é o órgão que nos traz o senso de individualidade, né? Ou seja, quando a gente vem para a matéria, é que a gente deixa de ser nas nossas encarnações, né? Nas nossas manifestações no mundo físico, que a gente se manifesta como almas individuais, né? Embora conectadas ainda com o todo, mas se expressando de uma maneira individual, uma maneira singular, né? Então, quando você vai aprofundando esse conhecimento, você vai entendendo essa relação, né? Do chakra cardíaco com os órgãos que ele governa, vamos dizer assim, né? Então tem todo o sistema imunológico, o coração,
a nossa pele, né? A glândula timo. Então, esse óleo essencial é excelente para fortalecer a nossa imunidade. Ele é ótimo também para o nosso sistema respiratório, vai trabalhar, né, questões como asma, bronquite, tosse, laringite, falta de ar, né? Ele trabalha também problemas de pele, né? Como eu falei, trabalha o chakra cardíaco, então ele vai trabalhar os problemas de pele. Ele é regenerativo, cicatrizante e atua também nas manchas. E ele vai trabalhar o nosso sistema nervoso, já que ele está aqui, né, no chakra coronário e no chakra básico, né? Quando quem já viu minhas aulas sobre ansiedade, já sabe um pouco mais disso. Quem não viu, pode assistir lá no meu canal do YouTube também, que eu explico como é que funciona essa questão da ansiedade, né? A relação entre a mente, né, o que a gente pensa, que ativa as nossas emoções, e que por sua vez, né, as nossas emoções que ativam o nosso sistema nervoso, simpático ou parasimpático, dependendo do tipo de emoções. E a ansiedade vem justamente da ativação do sistema nervoso simpático, que que vai dar o comando para o nosso corpo produzir aqueles hormônios lá das glândulas adrenais, cortisol, que são os hormônios que nos colocam num estado de ansiedade. Então, o óleo essencial de frankincense é um óleo essencial ansiolítico. Ele é excelente para ansiedade, para depressão, né? Ele vai trazer esse estado de presença, vai ajudar as pessoas a saírem desse estado de ansiedade, depressão, ataques de pânico, né? Justamente porque ele faz essa conexão e ele traz esse estado de presença. Quem trabalha aí, quem é psicólogo, quem é terapeuta, sabe disso, né? As pessoas sempre recomendam justamente isso, trabalhar a respiração e trabalhar a meditação para trazer esse estado de presença, porque é isso que as pessoas com ansiedade, com depressão normalmente precisam, porque elas estão muito na mente, elas precisam do estado de presença. Então, esse óleo pode ajudar muito. Lembrando aqui, né, que eu falei algumas questões de saúde, né, e aí vale sempre lembrar que quando a gente fala em cuidar da saúde com soluções alternativas, soluções naturais, a gente não está excluindo aqui, né, não estou excluindo, nem aconselhando que você deixe de procurar um médico, de que você deixe de fazer seu tratamento, que você já está fazendo, né? Se você tem algum problema psiquiátrico ou psicológico, por exemplo, e você está se tratando com alguma coisa, você deve sempre seguir as recomendações do seu médico, né? E não abandonar os seus tratamentos. Mas você pode buscar soluções alternativas e aí, em conjunto com o seu médico, com um profissional qualificado, você vai você pode fazer uso de soluções como essas que vão te ajudar, né? Te ajudar a lidar com as suas questões, ok? Então, dito isso, vamos fazer a nossa meditação. Consegui acabar em meia hora hoje de falar. Então, vamos conseguir terminar a nossa live dentro de um tempo razoável, né? Então, pode fechar os seus olhos. Vamos para a gente poder trabalhar um pouquinho, já que falamos tanto de meditação, de espiritualidade, de conexão. Vamos meditar juntos hoje, para a gente poder aproveitar aqui uns minutinhos, olhando para dentro, trabalhando a nossa conexão interior. Feche os seus olhos. Toma uma inspiração profunda.
exala, se conectando com o seu corpo, com a sua mente, com seus pensamentos, observando seus pensamentos, sem ser dominado por eles. Observando a sua respiração. Quais os pensamentos que têm tomado conta da sua experiência nessa terra, nessa vida? Toma consciência desses pensamentos. Só pela consciência que a gente tem escolha. É só tomando consciência do que se passa em nós que a gente tem a capacidade de escolha, que a gente pode fazer uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. E é só pela capacidade de fazer escolhas pelas escolhas corretas, fazendo as escolhas corretas, que a gente chega à nossa evolução, é que a gente dá passos à nossa evolução.
desconectadas. Em decisões conscientes. Ou comandadas pelos seus condicionamentos. Toma mais uma inspiração bem profunda. Nesse silêncio, coloca a sua intenção. A intenção para o seu dia, para a sua semana. A intenção com a qual você deseja fazer as suas próximas escolhas. Traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Envia paz. Ao seu passado, ao seu presente, ao seu futuro, a todos os seres e a todo o universo. E juntos vamos cantar o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Eu agradeço a vocês pela presença, pela energia, pela oportunidade de compartilhar. Namastê. Então, para finalizar aqui a nossa live, agradeço vocês pela presença, aos que vão assistir depois também, e não se esqueçam de vir para a nossa próxima aula na semana que vem. Eu vou postar aí certinho o horário e tudo, deixar o link para vocês. Quem quiser saber mais sobre esse óleo essencial, quem quiser comprar o óleo essencial, pode falar comigo. Depois no direct, que eu explico como é que funciona. Obrigada, Ana. Um beijo para você e um ótimo dia. Um ótimo dia para todos. Tchau, tchau.